seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. O seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor do devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. O que? Mais que vencedor. Então celebra a vitória de Jesus na cruz pela sua vida. Aleluia! Eu quero o Senhor, ir aonde o Senhor está. Declare. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! O véu foi rasgado de alto a baixo, para que você tenha livre acesso ao Senhor nessa noite. Então adore e celebre. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu. Aqueles que são vitoriosos nessa noite celebram o Senhor. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Declare ao Senhor. Sei que na sala, declare, você é vencedor em Jesus. Sei que na eu quero ir pra lá. Aleluia! Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu vou pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu quero estar na presença do Senhor, autor e consumador da minha fé. O meu Redentor, Ele vive. Eu tenho essa convicção. Celebre ao Senhor com suas palmas nessa noite. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. É com muita alegria que nesse momento nós vamos participar de uma grande festa, onde 22 pessoas irão descer as águas. Momento de celebração, muita alegria. E nós vamos começar já nesse momento com um privilégio. Já a Beatriz, que está na barriga com 8 meses, nós vamos descer as águas agora. Neste momento vamos então batizar um lindo casal. É a Vanessa Rocha de Vasconcelos e o Luiz Rodrigo de Vasconcelos. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Também neste momento, nós vamos estar batizando a Simone Cristina Germando e o seu Nelson Gessen. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também vamos estar batizando mais um casal, que é o Marcelo Martins e a Vanessa de Freitas Martins. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Mais um lindo casal. Nós vamos batizar o Samuel Antônio Gressoni e também a Tatiane Novas Mosqueta Gressoni. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos estar batizando o filho do casal, também os dois adolescentes, né? É o Lucas Mosqueta Gressoni e o Yuri Vini, técnico Carolino. Algo maravilhoso poder ver toda uma família descendo as águas, entregando a sua vida ao Senhor e testificando da sua fé. E com a autoridade que nós temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos batizar neste momento é um casal de namorados, é o Herbert Murilo Costa e a Camila Júriga. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar batizando neste momento o Victor Dias Moreira e a Angélica Silva Santos. Com a autoridade que temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Também vamos batizar duas jovens. Nós vamos batizar neste momento a Aline Monteiro Silva e a Yasmin Lara Vieira. Glória a Deus poder ver os nossos jovens descendo as águas. E na autoridade que nós temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí, Jotelinho. Glória a Deus. Neste momento também vamos batizar a Juliana Buzzi de Severo e a Maria Gorete Silva. Com a autoridade que nós temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um adolescente, um adulto, nós vamos batizar o Eduardo Tasso Neto e o Felipe de Andrade de Oliveira. Com a autoridade que nós temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus pela vida de cada um. Mais dois adolescentes, que alegria. Nós vamos batizar neste momento o Gabriel Victor da Silva e o José Pedro Alonso, que também faz aniversário hoje. E hoje é aniversário desse moço. Ele está hoje celebrando mais um ano de vida e celebrando também o seu novo nascimento em Cristo Jesus. E com a autoridade que nós temos como ministros do Evangelho, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Glória a Deus. Assim nós encerramos esse momento de festa aqui na piscina com esse batismo de 22 pessoas, 22 almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. A festa continua aí no templo, um tempo de celebração ao Senhor. Se você ainda não desceu as águas, se você ainda não se batizou, eu quero te incentivar, te encorajar a procurar a escola dominical, a procurar o pastor Eliezer, para que no próximo batismo você também possa fazer parte dessa festa e assim cumprir o mandamento do Senhor e receber essa alegria no seu coração. Deus te abençoe e vamos continuar adorando a Deus. Bem, eu quero, em nome da Igreja do Nazareno, espalhada em mais de 159 países. Nós hoje somos mais de 25 mil igrejas. Vocês têm irmãos espalhados por todos os cantos da terra, nazarenos. Hoje somos cerca de 2.200.000 nazarenos. Nós somos uma igreja que tem uma mensagem. Nós somos uma igreja com uma identidade. Nós não somos uma igreja que tenta ser parecida aos outros. Nós temos a nossa identidade, que é uma mensagem de santidade ao Senhor. Nós ensinamos o nosso povo a andar em novidade de vida. Nós ensinamos o nosso povo a refletir a glória de Cristo na sua vida. E nós somos uma igreja que crê no sacerdócio de todos os santos. O que isso quer dizer? Que cada um de vocês recebeu dons da parte do Senhor para colocar em serviço do reino de Deus e ao serviço da sua igreja. Por isso é que a nossa igreja está sempre dando oportunidade para que as pessoas sirvam. Há uma infinidade de ministérios. E aqueles que ainda não existem, mas que você sente o desejo de começar, você sempre terá todo o apoio e incentivo, não só dos pastores, mas de toda a liderança da igreja. O nosso desejo é que nós sejamos bênção na vida de vocês, mas também que vocês venham ser bênção na nossa vida. Que vocês sirvam o corpo de Cristo, que vocês possam ser instrumentos para a glória do Senhor, e que vocês possam trazer outras pessoas, que vocês possam ser um imã de atração a tantos outros que convivem com vocês, talvez os seus familiares, talvez colegas de trabalho, que ainda não conhecem o amor e a graça de Cristo Jesus. Que vocês sejam esse canal que vai trazer as pessoas para ter um encontro com o Senhor Jesus, e que você possa ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o fruto. Quero que vocês deem fruto, que vocês ganhem almas para Cristo, porque vocês façam a diferença para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome da Igreja do Nazareno Central de Campinas, em nome da Comunidade da Esperança, eu quero lhes dar as boas-vindas a essa família maravilhosa que é a família da Igreja do Nazareno, em nome do Senhor Jesus. Não ando pelo que vejo, nem pelo que ouço aqui e ali. Confio em suas promessas, mesmo quando tudo em volta me diz que não vou conseguir. Eu continuo crendo que vou viver cada uma delas. No meu espírito eu ouço sim. Não importa o grau de dificuldade da situação, agindo, meu Deus, quem pode impedir? Tua palavra é o que me sustenta, é o que me ilumina, é o que me alimenta. Nela estou firmado, nela sei que posso confiar. A tua palavra é o que me sustenta, é o que me ilumina, é o que me alimenta. Nela estou firmado, nela sei que posso confiar. Eu sigo rumo ao alvo, sei bem onde quero chegar. Não vou ficar à beira do caminho. Sei que estou amparado por um Deus que nunca falhará e jamais me deixará sozinho. Tudo me diz que não. No meu espírito eu ouço sim. Não importa o grau de dificuldade da situação, agindo, meu Deus, quem pode impedir? Tua palavra é o que me sustenta, é o que me ilumina, é o que me alimenta.
estou firmado, nela sei que posso confiar. A tua palavra é o que me sustenta, é o que me ilumina, é o que me alimenta. Nela estou firmado, nela sei que posso confiar. Que eu hesite um momento, que meus pensamentos me levem a questionar. Tu me respondes e és o mesmo, e não mentes, não mudas, tua palavra nunca passará. É o que me sustenta, é o que me ilumina, é o que me alimenta. Nele estou firmado, eu sei que posso confiar. A tua palavra é o que me sustenta, é o que me ilumina, é o que me alimenta. Nela estou firmado, nela sei que posso confiar. A partir do verso 1, e se alguém sem Bíblia perto de você, vou pedir que, por gentileza, permita com que essa pessoa acompanhe a leitura. Nós vamos caminhar assim o mais rápido possível, porque logo depois nós vamos participar da mesa do Senhor, como é nosso hábito. Sempre no primeiro domingo nós nos reunimos ao redor da mesa para juntos partirmos o pão e bebermos do cálice. Atos 3, versículo 1, diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos. Pai, graças te damos por essa noite tão preciosa. Nós nos alegramos por tudo aquilo que tem acontecido aqui, e reconhecemos que isso é fruto da tua bondade. Nos alegramos com aqueles que hoje desceram as águas, com aqueles que foram somados a nós por transferência, mas nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais a fazer. Por isso, ó Deus, desperta e aviva a tua obra. Incomoda-nos nessa noite de uma forma bastante severa, para que, ó Deus, os nossos olhos sejam abertos e que possamos ter uma leitura correta do tempo em que temos vivido, e o quanto as pessoas carecem de pessoas que lhe mostrem o caminho. Por isso, ó Deus, fala conosco, que o nosso coração seja levado cativo à tua presença, e que ele receba a boa semente da tua palavra, e que, brotando no nosso coração, ela produza o fruto que vá trazer glória e honra ao teu santo nome. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assente-se, por favor. Ler o livro de Atos dos Apóstolos é entrar numa aventura inimaginável. O livro de Atos dos Apóstolos é repleto de moveres
da parte do Espírito Santo. Alguns teólogos afirmam que o livro nem sequer deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que começa a agir. Logo ainda no capítulo 2, quando temos a narrativa da descida do Espírito Santo, dia do Pentecoste, aonde línguas como de fogo foram distribuídas sobre aqueles que estavam reunidos, ali naquela sala, cerca de mais ou menos 120 pessoas, unânimes, perseverando em oração. De repente, um som como de um vento impetuoso entra no lugar onde eles estão, e eles se põem a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. De repente, daquele lugar, sai um poder até então jamais imaginado que existia. Um grupo sai para trazer uma grande revolução na cidade de Jerusalém. E a revolução começa. Pedro prega a sua primeira mensagem. Uma mensagem que agora, cheia do poder do Espírito, produz um resultado imediato. 3.000 são batizados. Milhares se unem à igreja, que até então nada mais era do que uma eclesia, um ajuntamento. Não tinha prédio, não tinha endereço, não tinha como dizer, olha, vai visitar a gente lá na rua Padre Domingos Giovannini, 187, no Alto Taquaral. Não tinha. Era um ajuntamento. A igreja nasce de um ajuntamento de pessoas movida pelo Espírito Santo. De casa em casa eles começam a se reunir. E eles agora, revestidos de poder, se propõem a fazer aquilo que o Senhor Jesus disse que eles deveriam fazer: serem testemunhas. E aonde quer que os discípulos passassem, coisas sobrenaturais aconteciam. Pessoas enfermas eram saradas. Aqueles que estavam em pecado, pela autoridade da pregação da palavra e pelo convencimento do Espírito Santo, confessavam os seus pecados, deixavam as suas obras más e se rendiam ao senhorio de Jesus Cristo. E assim a igreja começa a nascer. O capítulo 2 termina dizendo que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Eles começaram então a aprender dos apóstolos aquilo que os apóstolos haviam aprendido do próprio Cristo. E eles então perseverantemente estavam juntos, ouvindo sobre os ensinamentos do Cristo, do Messias, do ungido de Deus. Tinham comunhão, partiam pão de casa em casa. Em cada alma o texto diz que havia temor. E o Senhor ia acrescentando. E é assim que termina o capítulo 2. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Talvez esse seja o melhor retrato da igreja. O retrato da igreja que o Senhor Jesus sonha com ela. Uma igreja revestida de poder. Uma igreja que se propõe a perseverar nos ensinos da palavra. Uma igreja que tem comunhão. Uma igreja que o temor de Deus é presente no seu coração. Faz com que naturalmente, dia após dia, pessoas sejam acrescentadas a ela. E aqui começa a história da igreja. Uma igreja que hoje está segmentada debaixo de diversas placas, de diversos ramos, de diversas inclinações de doutrina, mas que na realidade há uma só igreja. Há uma só igreja. Não há várias igrejas. Há alguns que se identificam com o estilo, com a forma. Uns são mais avivados, uns gostam do reteté, uns gostam da revelação, uns gostam da profecia, uns gostam de não fazer nada. Tem uns que gostam de entrar no culto, sentar, sair. Está ótimo, o culto foi uma bênção. O que aconteceu? Não muita coisa, mas eu entrei lá, fiquei sentado 1 hora, 1h30 e fui embora. Mas a igreja em si é uma só.
Porque só tem um cabeça, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Essa igreja invisível, que a gente não vê. Essa igreja ataviada, sua noiva, aquela que foi redimida pelo sangue do Cordeiro. Há uma só. E essa igreja tem um propósito. Qual é o propósito da igreja? Qual é o nosso propósito como membros desse corpo? Qual é a nossa função? O que Deus espera de nós? O que o Senhor Jesus sonha para que eu e você, como parte desta igreja, possa estar vivendo neste século presente? Diante de tantas situações adversas, os dias são maus, os problemas têm se multiplicado cada vez mais perante aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Qual é o papel da igreja? Bem, logo no capítulo 3, 2 destes membros ilustres da igreja começam então a fazer aquilo que a igreja deve fazer. Eles saem do seu aconchego e começam a ir nos lugares onde há necessidade. O texto apresenta aqui a história de 2 dos apóstolos, Pedro e João. A narrativa do capítulo 3 diz que eles estavam indo ao templo na hora 9. Bem, como era o costume judaico, em todas as orações do dia, haviam orações determinadas em horários específicos. E todos os judeus praticantes, por questões de reverência e de ordem, faziam. Na hora certa, encontravam-se no templo. Mas o templo era um negócio complicado, porque havia de tudo. Tinha gente vendendo coisa lá fora. Era uma conversaiada, era um ponto de encontro. E como tem muito movimento, era um ótimo lugar para alguém coxo, mendigo, pedir esmola. Um lugar bom de pedir esmola, onde passa gente vai pedir esmola onde não passa ninguém? Normalmente na porta da igreja, que o pessoal está assim meio comovido. Ele vai assim, se eu não der esmola para o mendigo, eu vou entrar, vou estar em pecado. Vamos dar esmola. Ó, esse cara era esperto. A porta era formosa. E aqui está Pedro e João, diante de um cenário onde este homem, coxo de nascença, nunca andou, nunca havia andado, arrastava-se pela vida, carregado de um lado para o outro. Esse era o quadro. E ele estava diariamente na porta do templo. Todo dia ele não falhava. Lá estava ele, no seu ponto de esmola, aonde ali ele contava com que alguns, movidos de misericórdia, pudessem dar uma esmola. Só que nesse dia chegou 2 pessoas diferentes. Chegaram 2 pessoas diferentes. Porque até então, o que muda o cenário não é o ambiente, o que muda o cenário são as pessoas. Não é o lugar. Por exemplo, quando o culto acabar, e depois que a gente for embora, esse lugar aqui não vale muita coisa. Porque o que faz esse lugar se tornar um lugar diferente, cheio da presença de Deus, é a reunião do corpo de Cristo. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Mas se a gente for embora, Deus vai embora com a gente. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não pense você que Deus vai ficar aqui esperando a gente até domingo que vem. Não, vou esperar o povo, eles foram, acabou o culto, umas 8h30, 15 para as 9. Mas diz eles que semana que vem eles voltam. Não. O mendigo, o coxo ia todo dia. E a rotina dele era a mesma. Só que nesse dia em particular, 2 pessoas estavam diferentes daquilo que eles estavam acostumados a encontrar. Pedro
e João. O texto diz que eles, vendo a Pedro e João, versículo 3, que eles iam entrar no templo, ele implorou para Pedro e João que desse uma esmola, os dois quebradinhos. Pediram para Pedro, e Pedro e João, início de ministério, quebrado, uma situação complicada. Judas, enforcado, tesoureiro, porque Judas era o tesoureiro, deu o golpe, levou a grana, deixou o ministério quebradaço. Diz, então, é o seguinte, nós estamos contando aí com a simpatia do povo, o pessoal está vendendo o que tem, a gente parte pão de casa em casa, é o ministério fila-boia. Nós estamos um dia, almoçamos na casa da Maria, então amanhã a janta na casa de Tiago, e a gente vai se virando desse jeito. Mas o que o mendigo não sabia é que agora eles tinham algo muito mais precioso para oferecer do que esmola. O texto diz que quando eles pediram esmola, quando o coxo pediu esmola Pedro e João, Pedro dá uma fitada de olho nele. Você já imaginou a cena? Pedro dando aquela fitada de zóio assim. O coxo deve estar falando, o Senhor te repreenda. Você já imaginou? Ele esperando receber alguma coisa, com cara de compaixão. Pedro dá, porque sabe o que é fitar o olho, né? É dar aquele olhar 43. Que você olha para a pessoa e a pessoa sabe que começa a derreter e fica sem graça? Você já fez isso com alguém ou não? Às vezes a gente faz isso com os filhos, não é verdade? Eu me lembro que o meu pai, quando chamava a atenção, ele me fitava. E depois ele me fritava. Primeiro ele fitava, depois ele era fritado. Mas ele dava uma olhada, que um olhar vale mais do que 1000 palavras. Eu já sabia que o couro ia comer, quanta cintada eu ia levar, quanto tempo eu ia ficar de castigo. E aí eu cantava igual aquela música, que eu acho que é a Êxila que canta: basta um olhar, um toque, nada mais. Porque quando ele olhava, ele dizia, basta um olhar. Hoje em dia, os filhos não estão nem aí. Já perceberam ou não? Tem uns pais que querem dar uma de machão pro filho, dar uma de bravão, olha. O filho responde, está olhando o quê, velho? Está esquisito, o que foi? Mas Pedro fita os olhos naquele homem. O olhar de Pedro é um olhar diferente. Pedro consegue enxergar coisas que até então ninguém conseguia enxergar. Primeiro porque Pedro agora conseguia enxergar as pessoas com os olhos de Cristo. Quando estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, nós não olhamos mais as pessoas como os demais a enxergam. Com certeza, Pedro, fitando os olhos nesse coxo, ele consegue enxergar muito mais do que todos aqueles que diariamente olhavam para aquele moço na porta do templo. Pedro talvez tenha enxergado pelos olhos da fé e pela revelação do Espírito que aquele moço precisava de socorro. Ele não precisava de algumas moedas. Ele poderia muito bem ter dito, bem, não tenho ouro, não tenho prata, pede para o próximo que vier. Mas Pedro, ao olhar para aquele homem, ele sabia que aquilo que ele buscava, ninguém antes poderia oferecer. Mas agora, ele, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, poderiam mudar a história daquele homem de uma vez por todas. Esse é o olhar que Deus espera que nós tenhamos diante das vidas que passam diante dos nossos olhos diariamente. Tem gente que passa diante de nós como esse coxo. Não às vezes na porta do templo, mas na porta de casa, na porta do trabalho, no ponto de ônibus. No dia a dia tem tanta gente que a gente cruza, às vezes dentro do elevador. Quem mora em prédio, já viu como é que é encontro dentro de elevador? Se ninguém está fazendo nada, ele arruma fazer na hora. Vai para o celular virou um escape que é uma benção. A pessoa entra, bom dia, boa noite. Nós não olhamos mais para as pessoas. Nós simplesmente as ignoramos. Tanta gente sofrendo por aí, e nós apenas desviamos os nossos olhos. Talvez muitos daqueles que passavam pela Porta Formosa
ao serem abordados por esses coxos mendigos, pedindo uma esmola, nem sequer olhavam para ele. Mas Pedro, ao fitar os olhos naquele homem, enxerga-o com os olhos de Cristo. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel como corpo de Cristo. Enxergar a necessidade dos outros, não pela nossa própria ótica, não pelo nosso próprio olhar, mas enxergá-la da forma como Deus quer que as enxerguemos. Olhar alguém que está faminto, alguém que está pobre, alguém que está necessitado, alguém que está passando por uma crise, e ao fitar os olhos nela, conseguir enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Pedro enxerga a necessidade daquele homem. Que Deus nos ajude a enxergar. Que Deus abra os nossos olhos, como igreja, para enxergar tantos que passam pelo nosso caminho diariamente. E do jeito que eles passam, eles ficam. Gente que passa pelo departamento que você trabalha semanalmente, e você não consegue olhar para ele com os olhos de Cristo. Gente que está precisando de alguém que olhe para eles diferente, olhando para eles com um olhar de compaixão, de graça, de misericórdia, de amor, de socorro, oferecendo uma esperança que o mundo não pode dar. Pedro fita os olhos naquele homem. Se olharmos para as pessoas, nós vamos ver quanto sofrimento está por aí. Basta olhar um pouquinho. A própria palavra de Deus diz que os nossos olhos são um espelho da nossa alma. Se você quer ver se uma pessoa está bem, basta olhar nos olhos dela. Os olhos entregam o estado da alma de uma pessoa. Nunca me lembro, nunca me esqueço, quando meu pai, um dos momentos mais difíceis que nós passamos, pai conhece filho, mãe conhece filho como ninguém, hein, gente. Tem um negócio aí meio místico, inexplicável. Na voz, sabe se está bom. No olhar, sabe se está tudo bem. É um negócio assim meio que esquisito. Dá até vontade de fazer o sinal da cruz. É um negócio meio, sei lá, vai para lá. Mas eu me lembro que uma vez, um momento difícil, eu cheguei no escritório do meu pai, e daquele jeito que a gente não quer preocupar ninguém, né? E aí, tudo bem? Está tudo jóia. Está tudo bem mesmo? Maravilhoso. Não podia estar melhor. E ele olhou para mim e disse assim: não está nada bem. Falei: por quê? Está na tua cara, está nos teus olhos. Teus olhos não estão brilhando. Falei: o que é? Virou o astro agora? Falei para ela. Ele disse: não, os teus olhos te denunciam. Foi um momento difícil. O brilho do olho ficou apagado durante um tempo. Mas quando o brilho no olho voltou, ele olhou para mim e disse assim: você está feliz de novo, né? Falei: como é que o senhor sabe? Teu olho voltou a brilhar. Os olhos de alguém revelam aquilo que passa dentro da alma dela. Tem tanta gente que está aqui com um sorriso no rosto, mas os olhos estão simplesmente opacos, sem brilho. Pedro fita o olhar naquele homem, e sabia que o que ele precisava não era mais de uma esmola, não era mais de algumas moedas. Ele precisava de que a esperança voltasse a ser ecoada no coração daquele moço, e um escape, uma porta de saída fosse apontada para ele. É interessante que logo depois que Pedro fita os olhos naquele homem, diz assim para ele: olha para nós. Eu fico imaginando, na imperatividade de Pedro, a maneira delicada como ele deve ter feito esse convite. Ele deve ter feito com toda doçura, no tom da sua palavra, dizendo: olha para nós, coxo. É mais ou menos o pastor Daniel dedicando criança. Sim, pessoal. Vamos hoje dedicar
A criança, ela está dormindo. Eu tenho certeza que Pedro, sanguíneo como era, olha para nós. Às vezes nós precisamos, como igreja, dar um grito para chamar a atenção das pessoas, para olhar na direção certa. Tem muita gente aí desesperada olhando na direção errada, olhando para a religião, olhando para uma falsa crença, quando nós temos dentro de nós a mensagem de esperança do Evangelho, que precisa, como um farol, ser como uma luz, iluminando e dando direção às pessoas. Olha para nós. Pedro diz: olha para nós. Para de olhar para o chão, para de olhar para o seu passado, para de olhar para a miséria que você está vivendo. Olha para nós. Enxergue a esperança de Jesus Cristo irradiando através da nossa vida. Quando o Espírito Santo está presente na vida da igreja, na vida do seu povo, nós nos tornamos o melhor cartão de visita de Deus. Somos nós. A carta que o mundo lê aí fora, meu querido, é eu e você. A carta que o mundo lê aí fora não é a placa da igreja, não é o ministério, não são as mensagens pregadas num púlpito. A carta que é pregada, que é lida aí fora, somos nós. E nós precisamos ter a ousadia de dizer para o aflito e para o necessitado: olha para nós, porque eu tenho a saída para te mostrar. Olha para nós, porque há esperança para o teu futuro. Olha para nós, porque Cristo nos deu autoridade para liberar uma palavra de vida e de transformação dentro do caos que você está vivendo. Olha para nós. A igreja precisa ousar mais uma vez, dar esse grito, dizendo: olha para nós. O problema é que tem muita gente que não dá para olhar para ele. Tem muita gente que faz questão que ninguém olhe para ele, porque na realidade ele não ajuda. Ao invés dele ser alguém que reflete a glória de Cristo, ele faz uma propaganda enganosa de Deus. E quando nós não somos tudo aquilo que Deus espera que sejamos, nós nos tornamos num subproduto da graça. Nós tornamos num produto barato. E as pessoas deixam de crer que Deus realmente é poderoso para fazer, porque eles olham para nós e não veem poder nenhum. Não vê ousadia. Pedro diz: olha para nós. É interessante que o verso de número 5, olhe, preste atenção que o texto diz. Diz que ele os olhava de que forma? Atentamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo está à procura de um canal de esperança. As pessoas estão desesperadas. Por isso que você vê de vez em quando, na história da humanidade, aparecerem esses charlatões por aí. Porque as pessoas estão desesperadas. Se você lançar um bote salva-vidas por aí, você vai ficar desesperado em ver o tanto de gente que quer agarrar nele. As pessoas estão apenas esperando que alguém lhes dê uma resposta, que alguém lhes sirva de referência. O mundo precisa, queridos, que eu e você sejamos sal e luz. E a gente fica aí, vivendo a vida, deixando a vida passar, sem fazer a diferença aonde Deus nos colocou. O texto diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O mundo aí fora precisa estar esperando receber alguma coisa. Mas o que o mundo aí fora espera receber, ninguém pode dar a não ser o Senhor Jesus, a sua igreja. A nós foi nos dada essa responsabilidade, essa confiança de ir fazer diferença. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Como uma criança faminta
as pessoas estão à espera de alguém que lhes dê de comer. E então, o primeiro milagre da igreja, este é o primeiro. Pedro, então, ousado, dirige a palavra àquele homem e diz a ele: eu não possuo nem prata, nem ouro. O mendigo deve te dizer: isso, sujou, pedi para a pessoa errada. Mas ele diz: mas o que eu tenho. A gente nunca vai poder dar para os outros o que a gente não tem. Ninguém vai poder dar esperança se não tem esperança. Ninguém pode dar amor se não ama. Ninguém pode compartilhar a fé se não crê. Você só pode dar aos outros o que você tem. Por isso que o problema hoje da igreja, e aqui volto a colocá-lo numa igreja com I maiúsculo, não uma placa, não um local, mas a igreja moderna, infelizmente, é que ela não tem hoje muita coisa para oferecer, porque ela não tem nada, não busca. Nós receberemos se do alto pedirmos. É por isso que a gente está aqui desafiando as pessoas a entrar num tempo de jejum e oração. Pedimos para que as pessoas comprassem um livro de R$6, mas a pessoa não quer. Distribuiu quanto, pastor Daniel Antônio? 100 pessoas querem buscar mais de Deus. O resto, assim, pastor, sabe como é que é? Deixa esse negócio para lá, já tem 100, tá bom demais. O problema é que quando a gente está vazio, quando as pessoas querem beber da nossa vida, nós estamos como cântaros secos. Não há uma palavra de esperança, não há uma palavra de fé, não há uma palavra de conforto, não há uma palavra de ousadia e de intrepidez do Espírito Santo, porque você não tem nada para oferecer. Mas Pedro diz: o que eu tenho, eu dou. Eu tenho, eu recebi. E o que eu recebi é para ser compartilhado com você. Não só você aqui, coxo, mendigo, mas a todos aqueles que carecem de ouvir falar do Evangelho da graça e do amor de Deus. Nós precisamos buscar mais, meus irmãos. Precisamos ser gente que tem coisa para oferecer. A semana passa e a gente passa seco. Não há uma palavra de ânimo para compartilhar com alguém no trabalho. Não há uma palavra de esperança para dizer diante de um caos no hospital, dentro de casa, uma crise, vazios. E precisamos sempre viver e beber da fonte dos outros, quando na realidade Deus está à procura de pessoas que sejam fontes de água viva. Foi isso que Jesus disse àquela mulher à beira de um poço. João capítulo 4. Disse Jesus àquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Você bebeu da minha água, mas quem beber da tua água também vai provar a mesma coisa que você experimentou. É esse o significado. De graça recebeste, Jesus diz aos discípulos, de graça dai. O desafio do Senhor para nós como igreja é que quando o culto acaba, o serviço começa. É que quando a gente dá aqui a bênção pastoral, você recebe juntamente com ela a ordem do exército de Cristo para sair por essas portas e pregar o Evangelho e levar esperança e dizer para as pessoas: olha para mim, eu tenho algo para te oferecer que a região não pode te dar, que o mundo não pode te dar, que o dinheiro não pode te dar. Eu tenho Cristo para te oferecer. É isso que a igreja precisa. É esse o chamado do Senhor. E isso só pode ser feito no poder do Espírito Santo. Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Mal sabia o coxo o que o aguardava. Ele deve estar pensando: não tem ouro, não tem prata. Deve ter cobre, deve ter bronze, deve ter um jumento manco aí. Alguma coisa ele vai me dar. Mas ele diz: em nome de Jesus, o Nazareno. Jesus era Nazareno, irmãos, é uma benção, olha aí, ó. Está na Bíblia, não dá nem para refutar um negócio desse. Em nome de Jesus, o que? O Nazareno, anda!
Você já imaginou a reação do coxo? Ele deve ter pensado assim: então, como é que é? Em nome de Jesus o Nazareno, anda! O texto diz que ele, tomando pela mão, sabe por quê? As pessoas aí fora não acreditam que elas podem mudar. Não adianta você falar que Jesus é capaz de fazer, você tem que ajudá-las a levantar também. Porque tem gente que só diz assim: Jesus vai te ajudar, se vira, dá as costas e deixa o cara se arrebentar. Não. Sabe por quê? Esse homem nunca antes havia andado com as suas próprias pernas. Para ele era algo impossível. Às vezes, a maneira como vivemos a nossa vida até aqui nos paralisa, de tal maneira que não paralisa só as nossas pernas, paralisa a nossa fé. A gente acha que não é só as pernas que não movem, não move a nossa fé. O texto diz que depois que Pedro disse essa palavra com autoridade e intrepidez no Espírito, em nome de Jesus, ele o toma pela mão direita e faz o que com ele? O levanta. Esse é o papel da igreja, meu querido. O papel da igreja não é só a gente chegar aqui num púlpito como esse, ou então nos ministérios e outras atividades semanais, e dizer: Jesus vai te mudar, Jesus vai transformar, Jesus vai, e a gente simplesmente não faz nada para cooperar. A fé precisa ser exercida em meio às nossas obras. Pedro pega na mão daquele homem, e o texto diz que ele faz o que com ele? O levantou. Ele o levantou. E aquele homem viu talvez, e eu queria, quem sabe, ter um pouco da imagem daquilo que aconteceu no meu coração. Já imaginou? O texto diz que os tornozelos dele se firmaram. Você sabe que é o pé e as pernas de alguém? Tem algum fisioterapeuta aqui? Algum fisioterapeuta? Levanta a mão. Fisioterapeuta? Alguém mais é fisioterapeuta? Tem uma irmã ali, tem o Paulinho ali em cima. Os pés de alguém que nunca andou, eles são como? Deformado? Tem músculo? Quase nenhum. Fininho? Não anda. Você já imaginou o que aconteceu ou não? A gente às vezes diminui o milagre. Ele nunca andou. Esse homem provavelmente tinha mais de 30 anos. Era na idade adulta que as pessoas caminhavam de um lado para o outro sozinhas. Ele provavelmente tinha pelo menos 30 anos. E os seus pés, além de serem paralisados, são completamente atrofiados. Mas numa palavra de Jesus e numa atitude de ajuda, porque o braço de Pedro ali é uma extensão da mão do Senhor, ajudando aquele moço. Pedro ali faz o papel da igreja, João faz o papel da igreja, pega na mão daquele homem e de repente, a musculatura da perna daquele moço começa a firmar. Os tornozelos, já todos atrofiados, virados, começam então a encontrar forma. E ele então se vê de pé. O texto diz, olha que coisa linda. O texto diz que de um salto ele se pôs em pé. Você já imaginou isso? Alguém que estava, eu não vou nem tentar fazer aqui, porque se a coisa, eu estou bravo, vou ficar um mês sentado. Imagina a posição da perna, puxando e de repente ficou em pé. E o texto diz que ele passou a andar. Queridos, esse é o nosso papel. O que tem de gente paralisada por aí, o que tem de gente atrofiada na sua vida,
casamento atrofiado, casamento paralisado, vida totalmente arrebentada. E se a gente não ousar na autoridade do nome de Jesus, de liberar uma palavra de cura, de transformação e de vida, e não estender o braço como igreja, porque esse é o papel da igreja. É por isso que a gente mobiliza as pessoas para se envolverem em ministérios, por isso que a gente chama para você vir no Ministério da Família, é por isso que a gente chama para você vir no Ministério de Mulheres, de Homens e tantas outras coisas, porque esse é um braço da igreja para te ajudar a ficar de pé. Até que um momento ele começa a andar. O texto diz que ele se põe a andar, mas ele não fica do lado de fora do templo. O texto diz que ele entra com eles no templo. O papel da igreja é esse. A gente vai, busca os feridos, os paralíticos de alma, os feridos de coração, os cegos de espírito. A gente libera uma palavra de vida sobre eles. A gente os ajuda a andar. E a gente faz o que com eles? Traz para dentro da igreja. Esse é o papel. Essa é a função da igreja. Não é a função do pastor. Somente. Como crente em Jesus, eu tenho tanta responsabilidade quanto você. Mas ela não é só minha, ela é tua também. É você que tem que ir no seu trabalho, na sua casa, lá na sua rua, para os seus vizinhos, e olhar para eles, e amá-los, e oferecer aquilo que você recebeu, e na autoridade do Espírito Santo, liberar uma palavra de vida, de transformação, colocá-los de pé, e trazê-los para a igreja, para que eles gozem da comunhão dos santos de Deus. O texto termina dizendo, que ele entrou no templo, saltando e louvando a Deus. E sabe o que aconteceu com o povo? Todo mundo viu. Todo mundo viu ele andar e louvar a Deus. E deixa eu dizer para você, a maior propaganda que você faz para o reino de Deus é quando você se torna um agente de transformação na vida de pessoas. É quando você pode usar alguém que todo mundo olhou e disse assim, estava arrebentado, estava no chão, estava todo lascado, mas agora ele está de pé, ele está na igreja, ele está louvando a Deus, e então reconheceram que era aquele que esmolava. E veja agora como o verbo é conjugado no passado. Ele esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração. O que chama a atenção das pessoas é aquilo que Deus tem o poder de fazer na vida delas. Esse é o chamado do Senhor. Deus quer que eu e você entendamos o poder que nos foi dado na pessoa do Espírito Santo. Cada um de nós aqui pode fazer dessa semana uma semana vital na vida de alguém ou de uma família inteira. Basta você olhar para elas como ninguém antes nunca olhou. Basta você olhar para elas e amá-las como ninguém nunca as amou. Basta você oferecer para ela aquilo que Deus te confiou, poder e autoridade no seu nome. Basta você estender a mão para ela. Basta você ajudá-la a colocá-la de pé. E pode ter certeza, todo mundo vai ficar maravilhado, e o nome de Jesus vai ser glorificado, porque você e eu, como filhos do Altíssimo, fizemos a diferença nessa semana, para o louvor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Você está preparado para isso? Você quer fazer o papel da igreja? Você quer desempenhar o seu papel? É isso que Deus espera de nós. Deus espera que sejamos gente que faz a diferença e muda a vida de pessoas pelo poder e pela autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém.